Olá pessoal, vamos dar início à nossa disciplina de Economia para a Engenharia para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo, que será ofertada agora no PLE, o nosso período letivo excepcional. Inicialmente, eu gostaria de manifestar minha alegria de finalmente estar ofertando essa disciplina, depois de quase 7 meses parados em decorrência da Covid-19, e falar da minha satisfação de poder estar interagindo aqui com vocês. Bem, meu nome é Alexandre Lima, eu serei o professor dessa disciplina. Eu sou professor do CETEC desde o ano de 2013, mas desde 2006 que sou professor da UFAL. Bem, então essa disciplina ela vai ter um formato diferente. Ela vai ser gerenciada 100% online, sem nenhum tipo de encontro presencial, e os primeiros arquivos já estão postados na plataforma Moodle, que vai ser o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então é fundamental que vocês acessem a plataforma com regularidade para poder verificar o plano de curso, que vai deixar claro quais são as atividades que serão síncronas e quais serão as atividades que serão assíncronas. As atividades síncronas, a gente vai utilizar a ferramenta do Google Meet, e as atividades assíncronas serão postados os vídeos no YouTube com um link disponível no ambiente Moodle para poder facilitar o acesso de vocês. Bem, essa é a ementa da disciplina que a gente vai abordar no nosso curso. Então, iremos abordar conceitos de juros, montante, desconto e equivalência de capitais, tanto para o regime simples de capitalização quanto para o regime composto de capitalização. Depois iremos entrar na parte de séries de pagamentos, depois os sistemas de amortização que são utilizados no mercado, caracterizando as duas principais modalidades, o sistema Price e o sistema SAC. E, por fim, iremos apresentar algumas modalidades com relação aos sistemas e critérios de análise de investimentos. Importante algumas dicas em função dessa particularidade da oferta dessa disciplina ser online e não de forma presencial. Primeiro, a questão do controle de falta. Então, nós teremos uma quantidade menor de encontros. Então, o registro da presença ele será baseado na participação das atividades que serão propostas na plataforma, bem como nos nossos encontros síncronos. Então, tudo isso vai irá compor o registro das nossas frequências. Com relação à prova, a gente vai lidar muito com a definição da honestidade, com a definição de confiança acima de tudo. Então eu espero que durante as avaliações, a B1 e a B2, cujas datas já estão definidas no nosso plano de trabalho, possamos ter esse voto de confiança e que vocês não possam fazer qualquer tipo de consulta a qualquer tipo de material, bem como sem interação com os outros colegas, certo? Então eu espero que a gente possa estabelecer, pavimentar esse voto de confiança ao longo da nossa disciplina. Bem, no plano de curso, a gente detalha o que será abordado ao longo de cada semana e aqui eu trago as principais datas. Então, como é que vai ser a sistemática da nossa avaliação? Nós teremos atividades assíncronas na plataforma, ou seja, a gente vai postar e vocês terão tempo para poder responder, e teremos as atividades síncronas, que serão as provas, certo? Então, teremos 3 atividades na AB1, cada atividade com as datas já colocadas aí no slide, e essas atividades, cada uma irá valer 1 ponto na composição da nota da B1. E a B1, que está prevista para ocorrer no dia 12 de novembro, vai valer 7 pontos. Então, esse somatório totalizará os 10. Com relação ao B2, a sistemática vai ser parecida, só que ao invés de 3 atividades na plataforma, iremos propor 2, com cada atividade compondo 1,5 ponto. Então, as 2 atividades, a plataforma, irão totalizar 3 pontos e a prova também vai valer 7 pontos, certo? O somatório fechando os 10. Depois teremos a reavaliação, se for o caso,
e a final, também se for o caso, nas datas apresentadas, 14 de dezembro e 19 de dezembro. Então, o objetivo é que a gente finalize essa disciplina ainda nesse ano. Se porventura houver necessidade da gente esticar um pouco mais o calendário, a gente tem todo o mês de janeiro para poder realizar essas atividades. Mas a ideia, num primeiro momento, é que a gente possa finalizar toda a disciplina até o dia 19 de dezembro. Bem, apresentadas as principais características, o plano de trabalho, né, traz isso de forma mais detalhada. O objetivo hoje é apresentar os conceitos iniciais dos juros, do montante e de taxas proporcionais e taxas equivalentes destinado ao regime da capitalização simples. Então vamos lá. Primeira definição, o que se entende por juros simples? Então a gente traz uma das definições mais diretas, obtida do livro do Walter de Francisco, que ele fala que os juros simples é a recompensa financeira em decorrência da aplicação de um capital inicial durante certo período de tempo em uma instituição financeira. Ou seja, você pega um determinado dinheiro, aplica num banco, deixa esse dinheiro aplicado durante um certo período e em função desse período em que o seu dinheiro estará aplicado, você vai ter uma recompensa, que é o que a gente chama de juros. Esse juros ele pode ser simples ou ele pode ser composto. O que caracteriza os juros simples? O juros simples ele é caracterizado por essa segunda parte colocada no slide, ou seja, a base de cálculo permanece inalterada durante a operação, uma vez que os juros são calculados em função exclusivamente do capital inicial aplicado. Então, observe que eu dei destaque, né, para essa parte do capital inicial aplicado. Os juros simples, ele sempre irá incidir única e exclusivamente em cima do capital inicial que você aplicou. Então, se você aplicou R$1.000, o seu juros será incidido em cima de R$1.000. Se você aplicou R$10.000, o seu juros irá incidir em cima desses R$10.000. E assim sucessivamente. Como a base de cálculo ela vai permanecer constante, ou seja, inalterada, porque ela será exclusivamente em função do capital que foi aplicado, esse juros ele permanecerá constante ao longo de toda a operação. Ok? Vamos observar um exemplo bem imediato. Suponhamos que iremos aplicar R$1.000 numa determinada instituição financeira, num determinado banco, e esse banco cobra uma taxa de juros de 1% ao mês, taxa simples de juros. E vamos imaginar que o nosso dinheiro irá ficar aplicado durante 5 meses, certo? Então, o que é que iria ocorrer? Após 30 dias de aplicação desse dinheiro, esse nosso dinheiro teria uma recompensa em função desse tempo que o dinheiro ficou aplicado no banco. Com uma taxa de 1% ao mês, depois de 30 dias, qual seria os juros que nós teríamos? Nós teríamos um juros de R$10. Por quê? 1% incidindo em cima de R$1.000 gera um juros de R$10. E se porventura quiséssemos deixar esse dinheiro aplicado por mais 30 dias, qual seria o novo juros que teríamos? Vamos recordar que esse juros ele incide exclusivamente em cima do capital inicial. Como o capital inicial aplicado foi de R$1.000, essa taxa de juros de 1% irá incidir em cima dos R$1.000, o que irá totalizar novamente um juros de R$10. Então, esse juros de R$10 ele vai permanecer enquanto o dinheiro estiver aplicado nesse banco. Então, qual seria o valor dos juros acumulado em 5 meses? Então, se a gente deixasse o dinheiro durante 5 meses, durante todo esse período, qual seria o nosso juros acumulado? Se em cada mês eu tenho um juros de R$10, eu tendo 5 meses de aplicação, nós teríamos, naturalmente, um juros de R$50. Concordam? Se eu tivesse deixado 8 meses, eu teria um juros de R$80. Se eu tivesse deixado um período de 12 meses, ou seja, um ano, eu teria um juros de R$120. E assim sucessivamente.
Então, como é que foi que a gente achou de forma tão rápida esse valor de R$ 50 referente aos juros ao acumulado de todo esse período de 5 meses? A gente pegou simplesmente os juros de cada período, que é fixo, R$ 10, e multiplicou pelo número de meses que o dinheiro ficou aplicado, 5. Não foi assim que a gente fez? E como foi que a gente obteve esse 10? Esse R$ 10 foi obtido de que forma? Ele foi obtido em função do capital inicial que foi aplicado e a taxa de juros cobradas pelo banco. Não foi assim? Ou seja, R$ 1.000 o capital e 10%, 1%, desculpem, que já está aí no formato decimal, né? 1 dividido por 100, 0,01. Essa é a taxa de juros. Então, 1.000 vezes 0,1, temos o valor de R$ 10. Por fim, a gente pode deduzir uma fórmula imediata para o cálculo dos juros simples, que seria o capital aplicado vezes a taxa de juros vezes o período de aplicação. Então, essa é a expressão que nos permite calcular o valor dos juros simples de uma determinada aplicação. Importante destacar nessa expressão duas questões. Primeira, que a gente precisa ter essas unidades uniformes, ou seja, o período de aplicação e a taxa de juros precisa estar na mesma temporalidade, sempre referente ao período mensal, sempre referente ao período diário, sempre referente ao período anual, tanto faz. O que eu não posso é ter uma taxa de juros no período anual e um período de aplicação, por exemplo, expresso em dias. Eu não posso. Então, essa é a primeira observação. E a outra observação, que essa expressão nos obriga a utilizarmos sempre a taxa de juros de um formato decimal. Então, sempre quando a gente tiver a taxa, a gente vai aplicar a porcentagem, vai dividir por 100, ok? Então, são essas duas observações. Vamos observar agora uma segunda aplicação. Calcular os juros simples de R$ 2.000, a taxa de 15% ao ano durante 36 meses. Então, a gente quer aplicar R$ 2.000 num banco que cobra uma taxa anual de 15% ao ano durante 36 meses. A gente observa aqui que temos taxa ao ano e o período de aplicação expresso em meses. Então, as unidades estão distintas. A gente verificou, né, naquele comentário do slide anterior que a gente precisa garantir a uniformidade com relação ao período temporal. Então, por exemplo, vamos deixar essas unidades todas referentes ao período anual, por exemplo. Então, seria uma solução 1, certo? Então, capital de R$ 2.000, período, taxa de juros de 15% ao ano, já está em ano, só que o período de aplicação está 36 meses. Então, como a gente vai passar tudo para ano, a gente tem que saber em 36 meses qual é o equivalente ao ano que nós temos, não é isso? Como a gente tem a relação de proporcionalidade que um ano equivale a 12 meses, consequentemente, 36 meses irá equivaler a 3 anos. Então, jogando na expressão que a gente acabou de deduzir, capital vezes taxa vezes período de aplicação, nós teríamos o capital aplicado de R$ 2.000, a taxa de juros de 15%, lembrar que a gente precisa aplicar a porcentagem, então 15% é 15 dividido por 100, ou seja, 0,15, e 3 anos, resultando nos juros de R$ 900. Ok? Se ao invés a gente passar tudo para ano, optássemos por utilizar o período de referência, o período mensal, o que é que iria ocorrer? Então, vamos fazer agora uma nova solução. Então, capital de R$ 2.000, período de aplicação de 36 meses e a taxa de 15% ao ano. São os mesmos dados, né? Só que agora vamos passar tudo para o período mensal. Então, aqui a única transformação que a gente vai ter que fazer é com relação à taxa de juros, que ela aqui está 15% ao ano, e a gente quer saber qual é a taxa que corresponde ao período mensal. Aqui o que é que a gente vai fazer? Em um ano nós temos quantos meses? 12. Então, pela relação de proporcionalidade, a taxa mensal que vai corresponder a essa taxa anual de 15% ao ano vai ser 15 dividido por 12, o que vai resultar numa taxa mensal de 1,25% ao mês. Entenderam? Se eu tivesse uma taxa anual e quisesse achar, por exemplo, uma taxa semestral,
como um ano equivale a 2 semestres, nós iríamos dividir essa taxa por 2. Como um ano equivale a 12 meses, nós estamos dividindo por 12 para poder achar uma taxa proporcional em mês referente a uma taxa anual dada de 15% ao ano. Então, calculando o valor dos juros, capital vezes taxas vezes N, o capital aplicado é o mesmo, né, R$ 2.000. A taxa de juros 1,25%, fazendo a aplicação da porcentagem 1,25 dividido por 100, 0,0125 vezes 36, que é o período expresso em meses. Nós obtemos os mesmos R$ 900. Ou seja, o que é que ocorreu? Quando optamos em trabalhar tudo referente ao período anual, achamos uns juros de 900. Quando optamos por trabalhar tudo referente ao período mensal, achamos os mesmos R$ 900. Então, tanto faz usar uma taxa em ano e uma taxa proporcional em meses, que a gente observa o quê? Que o resultado final é o mesmo. Que é exatamente o que está colocado na tela em destaque agora, que é o conceito das taxas proporcionais e o conceito das taxas equivalentes. Vamos ler juntos? No regime de capitalização simples, as taxas proporcionais são também equivalentes, ou seja, elas geram o mesmo valor montante. Então, tanto faz eu usar uma taxa de 12% ao ano, como 1% ao mês. 1% ao mês ou 3% ao trimestre. Como um trimestre equivale a 3 meses, é só multiplicar. Então, no regime da capitalização simples, esse conceito ocorre, ou seja, nós podemos usar as taxas proporcionais, porque saberemos que essas taxas proporcionais irão resultar no mesmo valor montante. Mais detalhe, essa é uma particularidade do regime simples. Mais à frente, nós iremos verificar que isso não vai ocorrer para o regime composto, ok? Então, esse é exclusivo para o regime simples. Apresentar o conceito de taxas proporcionais e taxas equivalentes, vamos apresentar o conceito de valor montante. O que é o valor montante? O valor montante nada mais, nada menos, é o fruto de toda a operação. Vamos pegar aquele caso inicial em que a gente aplicou R$ 1.000 e depois de 5 meses de aplicação, nós tivemos um juros acumulado de R$ 50, não foi isso? Então, se a gente quisesse resgatar o dinheiro após 5 meses de aplicação, nós resgataríamos quanto? Nós resgataríamos 1.050. Por quê? Porque o valor montante ele é o capital aplicado acrescido do valor dos juros decorrente da transação financeira. Então, nós temos essa definição, que é uma definição universal, é um conceito universal. O montante, independente do regime simples ou do regime composto, o montante sempre vai ser o capital acrescido do valor dos juros. Exclusivo para os juros simples, a gente sabe que os juros é quem? A gente sabe que os juros é o capital vezes I vezes N. Então, se a gente substituísse na expressão universal do montante os juros pela sua expressão específica dos juros simples, nós obtemos uma outra forma de se calcular o valor montante, só que essa outra forma, destacada aí no slide, ela é exclusiva para a capitalização simples. Ou seja, esse é um conceito exclusivo para a capitalização simples. Ou seja, o montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN, que seria uma outra forma de se calcular o montante, mas essa segunda forma, né, exclusiva para o regime simples. Vamos observar mais duas outras aplicações para a gente finalizar esses conceitos iniciais dos juros, do montante, das taxas proporcionais e das taxas equivalentes. Então, a que taxa anual simples se deve colocar o capital de R$ 300 para que em 3 meses e 6 dias produza um montante de R$ 316. Então a gente quer saber qual é a taxa anual que você vai ter que aplicar R$ 300 para que depois de um período de 3 meses e 6 dias você possa ter um montante de R$ 316. Aqui a gente tem algumas formas de responder essa questão.
A gente pode utilizar essa forma que a gente acabou de colocar agora, do montante exclusivo para os juros simples, ou a gente pode utilizar a própria expressão dos juros. A gente sabe, né, que tem um conceito universal. O montante, por definição, é o capital mais juros. Com essa expressão, nós podemos, por exemplo, calcular o valor dos juros. Concordam? O juros seria o montante menos o capital. Ora, se eu sei que o montante foi de R$ 316 reais após esse período de aplicação e o capital inicial aplicado foi de R$ 300 reais, é porque os juros dessa transação foi de R$ 16 reais. Concordam? Só que aqui a gente tem um problema, pessoal. A gente tem um período de aplicação misturado com meses e dias, e o problema aqui é uma taxa anual. Então a gente precisa definir se a gente passa todas as unidades já para o ano, se passa tudo para dias, tudo para meses, temos diversas opções. Aqui, por exemplo, vamos trabalhar tudo em dias. Então, 3 meses e 6 dias, por opção, certo? Poderíamos trabalhar por ano, poderíamos trabalhar por meses. Passando tudo para dias, em 3 meses e 6 dias, nós temos o quê? Nós temos 96 dias, não é isso? Importante destacar que a gente vai trabalhar aqui com um mês comercial, ou seja, o mês equivalendo a 30 dias. Então, quando o mês, como um ano, equivale a 12 meses, e um mês, na nossa definição, vai equivaler a 30 dias, o nosso ano ele terá 360 dias, e não 365, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, juros igual capital vezes I vezes N. Os juros obtidos foi de R$ 16 reais, não foi isso? O capital aplicado foi de 300. Passando o período referente a 96 dias, a gente acha uma taxa de 0,056% ao dia. Esse é o valor da taxa de juros. Como o problema aqui é achar a taxa anual, e eu tenho, na verdade, uma taxa diária, porque eu fiz a opção de transformar as unidades para o período em dias, eu tenho que pegar essa taxa diária e transformá-la para uma taxa proporcional em ano. Um ano equivale a quantos dias? Já nesse nosso conceito do mês comercial, 360. Então, pegando essa taxa e multiplicando por 360, nós vamos ter uma taxa anual de 20% ao ano. Observe que a gente poderia pegar esse período de 3 meses e 6 dias, transformar tudo para meses. O resultado iríamos multiplicar por 12 para obter a taxa anual. Ou simplesmente eu já poderia pegar esse período de 3 meses e 6 dias e transformar já para um período equivalente em ano. Nesse caso, a nossa taxa de juros já seria fornecida, obtida diretamente em anos, certo? Então fica a critério de como vocês vão trabalhar, mas desde que, né, garanta o conceito da proporcionalidade. Ok? Por fim, vamos apresentar esse último exemplo. Uma loja vende um aparelho cujo preço à vista é de R$ 1.050, com uma entrada de R$ 400 e mais um pagamento de R$ 750 em 60 dias. Calcular a taxa mensal simples cobrada pela loja. Então, fica claro aqui no problema que a gente tem um juros de R$ 100. Por que a gente tem um juros de R$ 100? Porque como o camarada deu uma entrada de R$ 400, se não houvesse juros nessa forma a prazo de aquisição desse bem, depois de uma entrada de R$ 400, nós teríamos que apresentar um complemento de R$ 650, não é isso? Mas como ao invés de ter sido pago 650, foi pago 750, a gente teve um juros de R$ 100. A gente sabe por definição, né, que o juros é quem? É o capital vezes a taxa vezes o período. A gente sabe que os juros é de R$ 100, a gente quer achar a taxa e a gente sabe que o período é de 60 dias. Aqui eu já coloquei 2, já para poder colocar o período referente ao período mensal, certo? Como ele quer calcular a taxa mensal, eu já vou colocar o período correspondente em meses, já para termos a nossa taxa expressa em meses, ok? Então, 60 dias equivalem a 2 meses, e a gente teria essa situação. E qual seria esse capital aplicado? A gente teria os juros de 100, período de 2 meses, e que capital é esse? Se não houvesse juros depois de pagarmos R$ 400,
qual seria o capital de referência para poder complementar a compra? Seria de 650. Qualquer coisa que a gente pague acima de 650, vamos ter juros, concordam? Então, como o valor que foi pago foi de R$ 750, em função do valor que deveria ser pago de 650, tivemos esses juros de R$ 100. Então, o capital de referência que gerou esses juros de R$ 100 foi de R$ 650. Então, fazendo a substituição e fazendo os cálculos, a gente acha uma taxa de 7,7% ao mês. Um detalhe, pessoal, observem aqui nessa conta, se vocês fizerem I igual a 100 dividido por 1.300, vocês vão achar 0,077. Multiplicando por 100, a gente chega na taxa 7,7% ao mês. Lembrar que nessa expressão, a taxa sempre vem dividida por 100. Então, se você quiser fornecer a taxa no formato em porcentagem, você sempre vai ter que multiplicar por 100 o resultado final, ok? Então, esse seria o valor da taxa de juros mensal simples necessária, né, para poder fazer esse tipo de transação. Então, pessoal, esses são os conceitos iniciais. Eu vou colocar posteriormente uma lista para que vocês possam estar trabalhando esses conceitos. E eu espero, né, que vocês possam estar acompanhando as próximas videoaulas para que a gente possa sempre estar interagindo da melhor forma possível ao longo do curso. Um grande abraço e a gente se encontra em breve.